Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou apresentar o GraphQL como uma alternativa às APIs REST. O símbolo e o próprio nome já apresentam o significado intrínseco do GraphQL. Graph significa grafo. E o QL aqui significa Query Language, onde um grafo é uma estrutura de dados que consiste em um conjunto de nós, também chamados de vértices, e um conjunto de arestas que conectam pares de nós, como você vê na figura do GraphQL. Então, a partir de agora, eu vou chamar GraphQL de GraphQL. Dessa forma, o GraphQL é uma linguagem de consulta que foi criada pelo Facebook em 2012 e posteriormente foi lançada como código aberto em 2015. E ela é uma alternativa para as APIs RESTful tradicionais que são muito utilizadas hoje em dia e oferece um modelo de dados mais flexível e eficiente. Usando uma definição mais formal, obtida do site graphql.org, nós temos que GraphQL é uma linguagem de consulta a APIs e um runtime do lado do servidor para atender essas consultas usando um sistema de tipos que o cliente define para os seus dados. Ela fornece uma descrição completa e compreensível dos dados em sua API, dando aos clientes o poder de solicitar exatamente o que precisam e nada mais, e facilitando a evolução de APIs ao longo do tempo, e permite também ferramentas poderosas para os desenvolvedores. Isso aqui está no site do graphql.org. Então eu vou abrir aqui o site graphql.org e aqui você vai encontrar a definição, né? Tem aqui os recursos dessa tecnologia. E aqui, você tem quem está utilizando, olha, o Facebook, você tem o Coursera, você tem aqui outras empresas que estão usando, olha, o Airbnb, diversas outras empresas. Então, o GraphQL é uma ferramenta robusta que você pode considerar a sua utilização em produção. Então, o GraphQL ele é uma camada intermediária entre o cliente e o servidor, onde o cliente faz uma consulta à API GraphQL com uma solicitação de dados específica e recebe apenas os dados necessários em vez de receber todo o conjunto de dados disponíveis no servidor. Então, essa abordagem do GraphQL permite uma redução significativa na largura de banda que é utilizada, economizando tempo e recursos na transferência de dados. Então nós podemos elencar os motivos para usar o GraphQL. Um dos principais é a eficiência no envio e recebimento de dados. Além disso, o GraphQL permite que o cliente defina exatamente o que ele precisa, o que resulta em um uso mais eficiente da largura de banda e uma melhor experiência do usuário. Ele permite aos clientes solicitar todos os dados que precisam numa única chamada de rede, pode ser escalado para atender grandes volumes de tráfego e é uma linguagem de consulta flexível que pode ser usada para consultar dados de várias fontes. Então, o GraphQL seria uma alternativa ao REST. E eu vou fazer uma comparação a seguir, bem resumida, entre o REST e o GraphQL. O GraphQL e o REST são duas abordagens diferentes para o desenvolvimento de APIs. Então, o REST, que significa Representational State Transfer, é uma abordagem de arquitetura para a comunicação na web que usa os métodos HTTP para definir ações sobre recursos. E ela é muito utilizada atualmente. Então, as APIs RESTful são baseadas em recursos e manipulam recursos individuais usando requisições HTTP. E uma solicitação REST típica vai retornar um conjunto completo de dados, incluindo todos os campos de dados, independente do que o cliente solicita. Já o GraphQL é uma linguagem de consulta que permite que o cliente defina os dados exatos que ele precisa, oferecendo uma abordagem mais flexível e eficiente para a comunicação cliente-servidor. Com o GraphQL, o cliente envia uma solicitação que especifica exatamente quais dados ele precisa e recebe apenas os dados solicitados em resposta. Isso ajuda a reduzir a quantidade de dados transferidos pela rede e melhora o desempenho geral da aplicação. Então vamos ver agora como funciona o GraphQL. O GraphQL ele é baseado em um grafo de dados e os dados são representados com uma série de nós e borda. Então a linguagem de consulta GraphQL é uma linguagem declarativa que é composta por campos que representam os dados que o cliente deseja obter. Eu vou dar um exemplo de uma consulta aqui GraphQL. Aqui eu quero retornar as categorias com o nome e a imagem. Uma possível resposta poderia ser essa aqui. Então aqui o cliente
ele precisa apenas informar o que ele precisa, usando uma sintaxe limpa e fácil de ler, e ele vai ter exatamente isso. Então, numa API REST, para buscar informações do servidor, nós temos que fazer requests para múltiplos endpoints, enquanto que no GraphQL nós temos somente um endpoint, que é o endpoint GraphQL, e com um request nós podemos obter o objeto e seus objetos relacionados. Então, para entender melhor esse conceito, vamos supor que eu quero obter informações de autor, seus livros e resenha dos livros, a partir de uma API. Então, usando a API REST, eu teria o seguinte, eu teria um endpoint autor/id para buscar o autor pelo ID, um outro endpoint autor/livros para obter os livros do autor e um outro endpoint para obter as resenhas dos livros do autor. Então eu tenho assim 3 chamadas diferentes ao servidor. No GraphQL eu tenho que fazer apenas o request para o endpoint GraphQL, definindo a seguir uma única consulta onde nós temos todas as informações necessárias. Então dessa forma o GraphQL limita o número de endpoints e nele o cliente solicita somente o que precisa. Então essa seria a grande vantagem do GraphQL. Agora eu vou apresentar as desvantagens, que o GraphQL apresenta. Nós temos aqui a curva de aprendizagem, onde o GraphQL ele não é tão fácil de aprender quanto o padrão REST. Tá? A parte mais desafiadora da construção de uma API GraphQL é projetar o esquema. Temos também que o armazenamento em cache seria uma desvantagem, porque é mais difícil fazer isso com o GraphQL, pois as consultas podem retornar dados de várias fontes. E ele não é adequado para aplicativos pequenos. Ele pode não ser a melhor arquitetura de API para a construção de um aplicativo pequeno. Então, se o seu aplicativo não requer consultas mais flexíveis oferecidas pelo GraphQL, o REST ele continua sendo uma boa opção. Então, eu elenquei aqui essas 3 desvantagens em utilizar o GraphQL. Então, a seguir eu vou apresentar alguns conceitos muito utilizados no ecossistema do GraphQL. Nós temos o conceito de esquema, que descreve a funcionalidade disponível para os clientes que se conectam a ele. Nós temos os types, então tudo no GraphQL é um tipo, um type. E um tipo pode ser entendido como uma entidade no banco de dados. Os tipos formam um esquema. E o GraphQL possui 2 tipos, o root query e o root mutation. O root query é utilizado para realizar operações de leitura e consulta. E o root mutation é usado para realizar operações de escrita, modificando ou criando dados no servidor. Então nós temos os conceitos de query e mutations. O tipo query serve para definir o contrato de consulta de dados e o tipo mutation serve para definir o contrato de manipulação de dados. E nós temos os resolvers, que são funções responsáveis por resolver um pedido e devolver a informação solicitada. E essas funções aqui recebem 3 argumentos: o root, arguments e context. Então agora eu vou mostrar a parte prática, que seria fazer a integração do GraphQL com a ASP.NET Core Web API. Então nós podemos ter uma API REST expondo seus endpoints e ter também o endpoint GraphQL coexistindo em harmonia com a nossa API REST. E aí nós podemos fazer a integração do GraphQL com um projeto API REST já existente. Então, como exemplo, eu vou partir de uma API REST, API Super-Heróis, que já está criada, que usa o SQLite e o Entity Framework Core. Essa API foi baseada num exemplo do Christian Show que eu obtive da internet. E nós vamos fazer a integração com o GraphQL usando o Hot Chocolate. Eu vou incluir esses 2 pacotes no projeto ASP.NET Core, o hotchocolate.asp.NET Core e o hotchocolate.data.entframework. Então o Hot Chocolate ele é uma implementação moderna e eficiente do GraphQL para a plataforma .NET, sendo uma ferramenta de código aberto que é fácil de usar e personalizar. Então, quando você utiliza esse pacote Hot Chocolate ASP.NET Core, nós estamos integrando o Hot Chocolate na ASP.NET Core para criar serviços GraphQL. E esse segundo pacote aqui, ele é uma extensão do Hot Chocolate para a integração fácil e eficiente com o Entity Framework Core que nós estamos usando no projeto. Então, aqui eu estou usando uma extensão específica que vai facilitar a construção de APIs GraphQL que vão interagir com o banco de dados usando o Entity Framework Core. Então eu vou abrir aqui o projeto ASP.NET Core e vou mostrar a API. Essa API é uma API que não está completa. Vamos ver aqui iniciando as entidades. Eu tenho uma entidade filme, com ID, eu estou usando um guide para o ID, eu tenho título, descrição, um instrutor, data de lançamento do filme, e eu estou fazendo um relacionamento aqui com
um super-herói. Então eu tenho outra entidade de super-heróis com nome, descrição, altura, tem os superpoderes desse super-herói e tem os filmes no qual esse super-herói atua. E eu tenho aqui a entidade de superpoder, que representa os superpoderes do super-herói, onde eu tenho aqui o superpoder, a descrição e o relacionamento, né, entre superpoder e super-herói. Então são 3 entidades e aqui eu estou definindo aqui em data, ó, um arquivo de contexto, aonde eu estou definindo aqui, estou criando 3 guides, armazenando no array e estou aplicando a configuração do contexto aqui nas classes Super-Herói Context Configuration, Superpoder Context Configuration, Filme Context Configuration. É aqui que eu vou criar os dados que vão ser usados no endpoint do GraphQL. Então isso está sendo feito aqui dentro, ó, da pasta Context Configuration. Ó. Então em filme eu estou definindo aqui, ó, o método hasData e estou incluindo esses dados aqui no SQLite. São dados dos filmes, né? O Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas, depois Guerra nas Estrelas, Viúva Negra. Estou fazendo a mesma coisa aqui para o super-herói, definindo alguns super-heróis, né? O Batman, o Luke Skywalker e a Viúva Negra. E aqui, ó, superpoderes. Estou definindo alguns superpoderes aqui, inteligência, luta, fortuna. Então esses dados aqui, ó, eles vão ser incluídos no banco de dados. Como eu estou usando aqui o SQLite, eu fiz o seguinte, ó, eu defini aqui na classe Program um método createDatabase que cria uma instância do serviço, do meu contexto, e usa o método ensureCreated para criar o banco de dados na primeira vez que a nossa aplicação foi executada. Então, se o banco de dados não existir, ele vai criar. Com isso, eu não vou precisar aplicar o migrations, eu estou chamando, ó, esse método aqui. Ó. E a definição está sendo feita aqui, ó, em appsettings.json, ó, onde eu estou definindo aqui o nome superheróis.db, que é o nome do nosso banco de dados, que é um banco de dados SQLite. Aqui, ó, no projeto eu tenho os pacotes que eu incluí, o Hot Chocolate ASP.NET Core, o Hot Chocolate Data Entity Framework, que vão integrar o GraphQL aqui no nosso projeto. Aqui, ó, eu tenho o pacote Tools, mas eu não estou usando que eu não apliquei o Migrations, né? Vai ser feito automático. Aqui eu tenho uma pasta Repositories com interfaces e repositórios definidos, mas aqui eles não servem para nada. Eu deixei definido aqui porque eu nem criei um controlador aqui, ó. Deixei o controlador padrão, o Header for Request, porque eu não vou usar os endpoints da API REST, né? Eu vou usar os endpoints da API usando o GraphQL. Então aqui, ó, eu deixei as interfaces estão todas vazias e os repositórios, ó, eu só criei aqui a injeção do contexto no construtor. Então, se você quiser criar depois os endpoints para gerenciar aqui filmes, super-heróis e superpoderes, você pode fazer isso criando um controlador e usando esses repositórios. Nesse exemplo, eu poderia até apagar essa pasta aqui, ó, repositories, que ela não está atuando aqui. E aqui o que é importante destacar na configuração é o seguinte, olha, eu vou até mostrar o código aqui, ó, eu estou registrando os serviços, né, dos repositórios, que aqui não está sendo utilizado, e aqui, ó, eu tenho um código onde eu estou configurando, ó, o GraphQL, que eu vou mostrar com mais detalhes a seguir aqui, ó. Então aqui, ó, nesse código aqui, eu estou fazendo o seguinte, eu estou adicionando o middle do servidor GraphQL ao pipeline de solicitação da ASP.NET Core. Então isso permite que o servidor GraphQL receba e processe requisições HTTP GraphQL. A seguir, ó, eu estou criando um tipo de consulta chamada query, que é um tipo de consulta que é o ponto de entrada para o servidor GraphQL. Estou habilitando projeções para esse tipo query. Então essas projeções permitem que os clientes GraphQL retornem apenas partes dos dados de um recurso. Estou habilitando o filtro Add Filtering para o tipo Query. Então isso permite que os clientes GraphQL filtrem os dados. E estou habilitando ordenação para o tipo Query. Então essa linha de código builder.services.addGraphQL server faz tudo isso. E aqui, antes de eu executar, eu estou definindo aqui, ó, app.mapGraphQL/GraphQL. Aqui eu estou mapeando o endpoint GraphQL na aplicação ASP.NET Core. Então, ó, o mapGraphQL aqui, ó, é uma extensão da biblioteca do Hot Chocolate, que configura o endpoint GraphQL dentro da nossa aplicação. O /GraphQL aqui define a rota específica que vai ser usada, né, para acessar o endpoint. Então, como que funciona? Quando a requisição HTTP for recebida na rota /GraphQL, o middleware GraphQL vai entrar em ação e vai interceptar a requisição e vai processar a requisição GraphQL.
atendendo às operações feitas pelo cliente, como consulta e mutações. E depois ele vai retornar a resposta ao cliente. E outra coisa importante que eu preciso mostrar é que aqui na pasta data, onde eu criei o arquivo de contexto, olha, eu criei uma classe que eu chamei de query. E essa classe aqui é muito importante. É através dela que eu vou realizar as consultas usando o GraphQL. Então eu vou debulhar essa classe aqui, explicando o código dela em detalhes. Então esse código ele está definindo uma consulta GraphQL para recuperar dados de super-heróis. Tá vendo? Ó, get super-heróis. Ele está habilitando projeções, filtros e ordenação para customizar os resultados. E estou utilizando aqui a injeção de dependência para acessar o banco de dados através do meu contexto appdbcontext. Observe que aqui eu estou retornando um iCareable, através do qual eu vou poder realizar subconsultas no resultado retornado. Então esse iCareable de super-herói vai permitir que eu aplique projeções e filtros e ordenação no resultado. E esses atributos aqui, ó, use projection, use filtering e use sorting, como eu falei, habilita projeções, permitindo que eu selecione campos específicos no resultado. O use filtering está restringindo o resultado baseado em condições e o use sorting habilita a ordenação. Para fazer a classificação em diferentes partes aqui do nosso modelo super-herói, eu tenho que incluir lá na classe super-herói o atributo using sorting nas propriedades superpoderes e filmes. Eu vou mostrar, isso foi feito aqui, ó. Quando eu defini a entidade super-herói, ó, eu defini esse atributo que vem do GraphQL. Então, basicamente, é assim que está estruturado o nosso projeto e é assim que está sendo feita a integração. Então, eu vou mostrar aqui algumas consultas que eu vou fazer, ó. Então, ó, eu vou dar um query super-heróis, nome e descrição. Vou obter o nome e descrição dos super-heróis. A seguir, se eu quiser obter os superpoderes desse super-herói, basta definir isso na consulta. Lembrando que query é a palavra-chave que indica que esta é uma operação de consulta GraphQL. Super-heróis representa aqui o meu iCareable de super-herói, que possui os campos nome, descrição e superpoderes, onde superpoderes é uma lista de superpoderes do super-herói. E aqui eu estou exibindo o superpoder. Podemos fazer também a ordenação usando o argumento order. No caso aqui eu estou ordenando por ordem ascendente usando o campo superpoder. E podemos usar o argumento where para filtrar os resultados definindo um critério, que no exemplo aqui vai fazer o filtro usando o nome, o campo nome, e está usando aqui a condição de igualdade, e que aqui significa igual ao Batman. Então eu vou exibir apenas informações do super-herói Batman. Naturalmente, existem maneiras de criar consultas mais complexas que você pode consultar na documentação do GraphQL. Então vamos retornar para o nosso projeto e vamos executá-lo. Então, inicialmente, ele vai me apresentar a interface do Swagger. Tá vendo? Com o endpoint Weather Forecast. Aqui, se eu tivesse criado um controlador para minha API REST, e se eu tivesse definido os endpoints para as operações que fossem realizadas, eu teria aqui os endpoints sendo mostrados e estaria tudo funcional. Então, vamos acessar agora, ó, o endpoint GraphQL. Olha aqui, ó. Observe que ele me abriu aqui, ó, o que seria o Banana Cake Pop, que é um explorador integrado para GraphQL, que permite aqui eu configurar dentro do projeto, do nosso navegador, uma exploração da API usando o GraphQL. Então aqui eu tenho uma interface visual e intuitiva para criar e testar e depurar as APIs. Então, por exemplo, olha, eu vou criar agora uma consulta. Eu tenho aquele método, ó, get super-heróis, ó. Então eu acesso aos super-heróis. Então vamos supor que eu quero retornar o nome. Vou executar, olha aqui, ó, super-heróis, ele me retornou o nome Batman, Viúva Negra e Luke Skywalker. Tenho 3 super-heróis. Vamos agora dizer que eu quero a descrição também. Olha aqui, ó, ele me dá a descrição, ó, tá vendo? O Batman foi originalmente a Viúva Negra, o Luke Skywalker. Então vamos supor que eu quero agora definir os superpoderes. Então eu vou obter o superpoder, ó.
Vou executar, olha aqui, ó. Então ele me dá o Batman, a descrição e os superpoderes dele. Luta, fortuna e inteligência. Aqui é da Viúva Negra, ó, superpoder, infiltração, subterfúgio e espionagem. E aqui do Luke Skywalker, ele dizia o poder do Blaster. Percebeu como é bastante intuitiva a interface do GraphQL? E se eu abrir aqui a janela do console, eu vejo as consultas aqui, ó, que foram geradas, ó, tá vendo? As consultas SQL. Então aqui eu posso ordenar, por exemplo, vamos supor que eu quero ordenar por superpoderes. Então, para fazer isso, eu venho aqui, ó, coloco, ó, order, 2 pontos, vou colocar aqui superpoder, 2 pontos, ESC, e aqui eu vou fechar, né? Então, se eu executar, olha, vamos ver aqui, ó, aqui ele está apresentando superpoder, luta, fortuna, inteligência. Eu vou executar novamente, ó, fortuna, inteligência, luta, tá vendo? Ele ordenou por superpoder, espionagem, infiltração, subterfúgio. Então, vamos supor agora que eu quero obter um super-herói pelo nome. Então, eu vou refazer essa consulta aqui, ó. Eu vou vir aqui, eu quero super-heróis. Então, aqui, ó, eu vou usar o where e vou definir o seguinte, que eu quero o super-herói cujo nome, e aqui, ó, eu vou usar equivalente a, vou usar o nome Batman. Vou fechar aqui e fechar, pronto. E eu vou querer o nome do super-herói e a descrição. Então agora eu quero obter um super-herói específico. Vou executar novamente, ó. Ele me retornou aqui, ó, o Batman, a descrição. Aí se eu quisesse os filmes dele, né, ó, ele me daria os filmes do Batman. Então percebeu como é fácil integrar o GraphQL aqui na ASP.NET Core? E percebeu como que eu posso fazer isso a partir de uma API REST já existente? E usando aqui toda a facilidade que o GraphQL oferece. Então era isso que eu queria mostrar essa semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.